Olá! Começa agora mais um Argumentos, que hoje traz para debate questões referentes à ufologia. E para falar sobre o assunto estão aqui com a gente o professor dos cursos de Física e Meteorologia da UFSM, Gervásio de Grazia, e o professor historiador e diretor do Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência de Itaara, Hernan Mostajo. Sejam bem-vindos ao programa, então. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode começar falando aqui contigo, Hernan, que tem um museu que trata assuntos referentes a esse assunto também. Tu pode nos falar um pouco como é que surgiu a ideia de trazer esse museu aqui para Itaara? Porque na realidade é um museu que começou com um museu ufológico e agora ele expandiu um pouco a área de abrangência dele, né? Exatamente. Em primeiro lugar, quando o museu nasceu, né, a nossa proposta era divulgar um assunto polêmico, né, que é a ufologia, que hoje já não é mais tão polêmico assim como era há 7, 8 anos atrás. Até pelas descobertas dos planetas extrasolares, que hoje nós sabemos se multiplicam pelo universo afora. E nós vimos a necessidade desse potencial turístico, né? Como existe no mundo, 2 outros museus, um que fica em Roswell e o outro que fica na Turquia. Nós buscamos essa grande ideia de trazer para cá também um atrativo diferenciado de cunho turístico. Tanto é que nós... Que aqui na região, eu acho que foi... É o primeiro da América Latina, deixando bem claro. Isso aí é o primeiro museu da América Latina e é o único do mundo que ousa em associar a ciência junto à questão da ufologia. Lembrando que a ufologia não é uma ciência, né? Justamente. Então, dentro do museu, o visitante passa por 6 sessões temáticas, começando pela história do universo, que é a cosmologia. Nós falamos sobre a evolução da vida no planeta Terra. Como é que você vai abordar, falar de ET, de escovador, né? Se você não conhece a sua história, né? Nós temos uma maquete que conta passo a passo desde o início da era pré-cambriana, desde a formação planetária até a chegada do homem no planeta Terra, né? Esse quadro de evolução de 3,5 bilhões de anos. E isso se tornou um dos maiores atrativos das escolas de todo o Rio Grande do Sul. Tem a seção da paleontologia. Nós somos ricos em fósseis. O estado do Rio Grande do Sul é o estado que apresenta uma das mais fantásticas quantidades de fósseis do planeta Terra. Os répteis mais primitivos do mundo foram encontrados aqui no Rio Grande do Sul e hoje estão espalhados nos museus da Europa e América do Norte. Então, houve essa necessidade de complementar o museu. Nós trabalharmos com esse assunto que é delicado, que é curioso, que é instigante e que desperta o conhecimento dos jovens. E que acaba, né, puxando toda essa acaba puxando todo esse conjunto de ciências. Depois da seção da paleontologia, nós temos a seção da arqueologia, né? A evolução nossa, desde os primeiros hominídeos até a chegada do homem. Né? E a importância da humanidade, né? A busca, porque a humanidade, quando ela tomou consciência de si, e isso começou com os babilônios, eles começaram a observar os astros e querer entender o que é aquilo lá no céu, o que é aquelas coisas, aqueles pontos luminosos, né? Que são as nossas estrelas. E aí veio a especulação da possibilidade de vida fora da Terra. E nós temos a seção da astronomia, que é uma sessão bem completa, com a réplica do módulo lunar, com o traje espacial de treinamento FM-73 do nosso primeiro astronauta brasileiro, né, que esteve junto com a gente, inclusive, e é um grande colaborador, um grande incentivador das nossas ações educativas. E, por último, nós temos aquela sessão que é polêmica, né? E faz parte do cotidiano do ser humano especular, naturalmente. Claro que uma especulação sadia. Estamos ou não estamos sozinhos no universo? Essa resposta eu não sei, eu não tenho. Cabe à ciência, e somente à ciência, um dia nos dar essa resposta. Né? Professor, justamente lá a gente estava falando que a ufologia ela é desvinculada da ciência justamente por esse fato meio oculto, que não existe o concretismo nesses pontos que se referem à ufologia. Como a física, uma ciência exata, trata esse assunto? Eu acho assim, eu acho que tem que separar 2 coisas. Uma coisa é a busca científica por vida e por vida inteligente e civilizações avançadas, né, fora da Terra, né?
E outra coisa é aquela ideia de ter um marciano, um homenzinho, e tem pessoas que têm visão e que vêm por aí e que fazem filmes e não se consegue se provar assim uma coisa definitiva, né? Porque é difícil fazer uma prova definitiva em ciência. Isso é muito difícil, às vezes parece simples, mas mesmo as provas que se faz em laboratório, elas têm que ser feitas várias vezes, confirmada, reconfirmada. Então é muito complicado se provar uma afirmação ou um filme ou uma coisa desse tipo. Então, eu acho que o tema, por exemplo, ufologia, tá? Ele motiva as pessoas a estudar e desenvolver técnicas científicas de tentar se descobrir vida fora do planeta Terra, certo? Então, eu acho que por aí nós temos uma coisa muito importante, que é a motivação das crianças, por exemplo, e do ser humano, para que entrem na ciência e estudem esse tipo de coisa. Aí eu concordo com o nosso diretor aqui do museu, né, que faz esse trabalho aí bonito, né, de divulgação da ciência. Então a gente vê, por exemplo, que hoje eu não sou um especialista em astronomia e busca de vida fora da Terra, mas eu sou um cientista. Toda a minha vida trabalhei lendo artigo científico, orientando alunos, publicando artigo, né? Então, assim, uma das coisas, por exemplo, todo o tema científico é complexo, porque a natureza, ou ele é complexo porque a gente normalmente estuda, por exemplo, estados de sistemas físicos que apresentam muitas escalas temporais, muitas escalas espaciais. E voltando aqui para a área do nosso cosmos, da nossa astronomia, a gente vê a dimensão do nosso universo e a complexidade. Então, quantos estados físicos, tá? Tipos de, por exemplo, diferentes estrelas, né? Nebulosas planetárias, planetas que estão em formação, como tu falaste, planetas que já foram descobertos, que, por exemplo, fazem parte de alguns sistemas estelares, né? Então, a ciência e a física, ela joga muito com o conceito estatístico de probabilidade. Então, às vezes, por exemplo, um número muito grande de corpos e de sistemas torna difícil o conhecimento. Então, a investigação de vida fora da Terra passa por esse problema, a multiplicidade, o grande número. Então, a gente precisaria, por exemplo, um número muito grande de sensores, né, de radiotelescópios e de computadores, todos voltados para esse tipo de coisa, para que a gente varresse alguma região muito, muito limitada do nosso universo atrás de uma vida inteligente. E que vida é essa, né? Qual seria essa vida? Sim, atrás de por exemplo, de algum sinal. Que agora eu interrompi, o senhor estava falando em vida inteligente, é justamente isso, a vida inteligente. Atrás de algum sinal que permitisse que a gente pudesse distinguir entre um sinal natural ou um sinal de uma civilização inteligente. Então, por aí a gente vê a complexidade desse tema. Quer dizer, isso tu vai para a escala grande. Na escala pequena, a física possui essa mesma complexidade. Por exemplo, quantas teorias para explicar o átomo, né, que a gente fala em subpartículas, o número dessas subpartículas, quantas existem. Né? Então é uma complexidade no macro e no microcosmos. De qualquer forma. De qualquer forma. Eu vejo por aí. Mas eu vejo o tema ufologia e busca de vida fora da Terra, né? Falando como um cientista, como um tema atual. E é um campo que ainda tem muito isso aí no trazer, futuro né? vai sempre, vamos dizer, se desenvolver cada vez mais. E um tema que motiva, por exemplo, jovens a estudar a área, por exemplo, a área de astrofísica e cosmologia. Né? Ana, como é que estão no cenário mundial, mas principalmente aqui no Brasil, esses estudos a respeito de questões da vida fora da Terra? Veja bem, hoje a instituição, o museu, né, ele não faz pesquisa científica, né, nós somos um centro de informação, de ciência, tecnologia e também dos mistérios do universo, no caso a ufologia, né? E dentro desse questionamento que tu me fez, e complementando o que o professor falou, o Dr. Carl Sagan, né, que eu até trouxe aqui
professores que estão nos assistindo, para os alunos que estão nos assistindo, conhecer a série Cosmos.